Olá, esse é o quadro Dani Me Ajuda, onde eu recebo relatos de pessoas que estão com alguma dificuldade e buscam uma orientação para a cura definitiva de seus problemas. Hoje eu estou com o relato do André, que ele diz assim: eu procuro a atenção de outras mulheres sempre pela internet, com o assunto de sexo, troca de fotos e vídeos. Eu não objetifico as mulheres e quando uma amiga não demonstra nenhum tipo de interesse sexual em mim, eu também não tenho vontade de ter conversa sobre sexo com elas, conseguindo assim manter uma amizade sadia. Vou pular algumas partes porque o relato dele é muito longo, né? Mas eu vou falar das que mais interessam. Eu sofri abuso na minha infância e neguei esse fato durante anos. Na verdade, só alguns meses atrás que eu admiti para mim mesmo que aquilo não era imaginário, que foi real e me trouxe consequências. Meu irmão mais velho sempre foi tóxico comigo. Ele dizia que era mais bonito que eu, e por ser mais velho na minha adolescência, as meninas da minha ideia o achavam mais bonito e ele sempre mencionava isso. Que as meninas que eu era afim eram afim dele e todas elas me rejeitavam porque queriam ficar com ele. Meu pai não era presente, pois sempre trabalhou muito. Ele tem mais proximidade e preferência pelo meu irmão mais velho. Essa preferência do meu pai, conciliada com o relato anterior do meu irmão, fez com que a relação entre nós três fosse muito conturbada. Bom, eu me sinto sujo com tudo isso, pois não é algo que eu queira para minha vida, fere a mim, feriu a minha namorada, eu me sinto objetificado e diminuído. Bom, André, eu queria agradecer pelo seu relato. Um relato masculino é muito rico pra gente, né? Porque aqui a maior parte do meu público é feminino. Então, quando eu percebo que tem um homem buscando a sua própria cura, eu fico muito feliz, tá? Então, o seu relato é bastante rico, tem muitas questões, mas tem duas que me saltam mais aos olhos e eu vou tentar aqui te ajudar de alguma forma, tá? A primeira coisa é que você falou sobre ter vivido uma situação de abuso, né? Se você viveu uma situação de abuso na infância, isso certamente gerou algum choque de dor, um trauma, onde ficou muito marcado em você e essa parte ainda está viva dentro de você porque ela não foi curada, né? Esse trauma ele precisa ser curado. O que acontece quando a gente passa por um choque de dor? A criança, ela faz de forma automática, é um mecanismo da nossa psique, de utilizar uma parte da nossa energia vital, que é a nossa energia sexual, para amortecer a dor. Ainda mais nessa situação que está diretamente relacionada com a energia sexual. O que acontece? Quando a criança vive esse choque de dor, ela utiliza uma parte da sua energia sexual para amortecer a dor, né? E aí cria um casamento de prazer com dor. E isso vai ficando bem enraizado no nosso inconsciente e a gente começa a buscar inconscientemente e compulsivamente recriar aquela dor, né? Através de um círculo vicioso. Então, a gente vai ver que essas situações vão se repetindo, né? E dentro de cada repetição tem um círculo vicioso que são ações encadeadas que fazem com que a gente sempre pare no mesmo lugar. E a gente continua parando no mesmo lugar porque a gente não tem consciência disso, né? Por isso que é preciso fazer uma caminhada de autoconhecimento, se investigar, investigar as emoções, buscar as dores que estão escondidas no inconsciente, liberar, curar, para que a gente possa soltar essa energia sexual, né? Tirar a distorção dela para que ela vibre da forma correta, fluida, da forma harmoniosa da vida. Então, certamente esse abuso sexual que você viveu está ligado a essa sua compulsão de procurar mulheres, né? E aí talvez explique um pouco você não querer que chegue ao ponto de sexo mesmo, né? De uma relação sexual e fique só na conversa, mas enfim, isso precisaria ter um pouco mais de investigação para que eu pudesse te ajudar nisso. Outra coisa foi em relação à sua situação com o seu irmão e com o seu pai, né? Se você viveu toda essa história e ela é muito parecida com a minha história, você pode ter registrado uma dor de inferioridade. Essa dor de inferioridade, ela vai acompanhar você por toda a sua vida e inconscientemente você vai tentar recriá-la, mas também você vai tentar evitar senti-la.
né? Só que a cura ela se dá exatamente do contrário. A cura se dá quando você se propõe a sentir a dor da inferioridade. Porque quando a gente tem uma dor guardada no nosso sistema, a gente tem também o medo, a raiva, o ódio, todas camadas que vão encobrindo essa dor, mas quem tá lá no cerne é a dor, entende? Então, para a gente desarticular toda essa situação, a gente precisa buscar a dor que está congelada dentro de você e soltar e liberar através do sentir, tá? Então, é uma caminhada de coragem, porque precisa ter um enfrentamento dessas dores, precisa querer olhar para o passado, precisa se dispor a sentir, precisa confiar nisso que eu tô te falando, nessa caminhada mesmo de cura. Mas isso cura definitivamente, às vezes pode levar um tempo maior, às vezes um tempo menor, depende muito do quanto de dor e de quanto você se entrega para esse processo. Eu percebi também que em nenhum momento você citou a sua mãe no seu relato. E se você tem muitas questões aqui com o feminino, provavelmente isso vem de alguma situação sua em relação à sua mãe. E isso pode ser tanto na infância, como no parto, como na gestação. Às vezes a gente registra traumas desde a gestação da nossa mãe. Então é preciso colocar a sua mãe nessa cena para que a gente consiga ter mais respostas sobre esses comportamentos aqui que você está tendo. E eu entendo que você está sofrendo com tudo isso, né? Mas um fato importante, você citou muitas coisas, eu achei muito legal, mas é importante você saber que tudo isso está sendo criado por você mesmo, né? Porque o passado já aconteceu, né? E você pode transformá-lo a qualquer momento. Se isso tudo está se repetindo, está acontecendo, não é culpa de ninguém, né? Você tem alguns algozes aí na sua vida, a pessoa que te abusou, o seu pai, o seu irmão, mas é preciso para essa caminhada que você tenha autorresponsabilidade e que você evite ao máximo a posição de vítima. A vítima faz com que a gente sinta autopiedade e isso nos enfraquece, sabe? E também é uma ilusão, porque tudo que nós passamos somos nós que criamos para a nossa vida. Então é importante a gente encarar isso dessa forma, sabe? Eu tô criando isso para minha vida, então eu vou resolver isso. E aí você faz o que precisa ser feito. Existe um preço a ser pago que precisa de esforço, coragem e enfrentamento, né? Desse seu passado, dessas dores de tempo, né? Você precisa estudar para você saber como fazer isso. Você vai precisar de ajuda de um terapeuta e eu me coloco 100% à sua disposição para te ajudar. E é isso. Eu sinto que esse é o convite para você. Acho que eu trouxe bastante informação para que você medite aí sobre essas questões. Quero também te lembrar que tem muitos conteúdos aqui no meu canal, no Instagram, no YouTube, aulas no YouTube, tem todas as lives que eu já fiz desde todos os tempos, né? Então tem muito conteúdo bastante profundo que já pode te ajudar bastante a compreender muitas coisas sobre você. É isso, meu querido, espero ter te ajudado. Um grande beijo, fique com Deus.